espírita que segue aqui o canal Filosofia em Movimento e que segue também o canal Paz e Bem, Espiritualidade Plural. Seguimos, então, Alessio e eu com esse projeto, nesse momento, né, em que a gente está testemunhando um genocídio absurdo em pleno século XXI, esse projeto de ler a encíclica Paz na Terra, do João 23. Então, hoje eu vou ler um trechinho em que ele fala da paz em armas e da paz sem armas, né? E o Alessio vai explicar o contexto em que isso foi escrito e como que a gente pode aproveitar essa ideia hoje. Para quem está no canal Filosofia em Movimento, o canal Paz e Bem é um canal sobre espiritualidade plural, diversidade religiosa, e a gente está colaborando lá no canal Paz e Bem. Para quem está no canal Paz e Bem, o canal Filosofia em Movimento é um canal, a gente tem vários projetos, o Barraco Filosófico e outras coisas que a gente faz no nosso grupo independente, assim como eu também desenvolvo com os meus alunos. Quem quer saber mais sobre mim e sobre o Alessio vai estar aqui na descrição, vocês podem dar uma olhadinha na descrição do vídeo, tá? Mais um episódio do Transbarraco Pátio em Térreo. Outra coisa que é importante lembrar, gente, dessa florzinha que vocês estão vendo aqui no vídeo, eu queria que o Alessio comentasse um pouco sobre ela. Essa é a tulipa vermelha, que é uma variedade de tulipa desenvolvida por um jardineiro holandês que, na época em que ele desenvolveu essa variedade de tulipas, ele já tinha todo o conjunto de sintomatologias do Parkinson. Portanto, ela foi escolhida pelo Movimento Mundial de Parkinsonianos como símbolo da conscientização para a doença de Parkinson, que é celebrado no dia da nossa encíclica, o dia 11 de abril. E lembrando que o Alessio, ele está enfrentando, né? Está convivendo com a doença de Parkinson. Na verdade, já há uma década, né, Fernanda? Já há uma década, exato. E a gente resolveu trazer essa questão aqui também em termos de uma militância pela neurodiversidade, né? Assumir a neurodiversidade. Eu vou ler agora então aqui para vocês o parágrafo 113 da encíclica, que é grandinha, tá, gente? Todos devem estar convencidos de que nem a renúncia à competição militar, nem a redução dos armamentos, nem a sua completa eliminação, que seria o principal, de modo nenhum se pode levar a efeito tudo isso se não se proceder a um desarmamento integral, que atinja o próprio espírito, isto é, se não trabalharem todos em concórdia e sinceridade para afastar o medo e a psicose de uma possível guerra. Lembrando que ele escreveu isso na Guerra Fria. Mas isso requer que, em vez do critério de equilíbrio em armamentos, que hoje, no contexto da Guerra Fria, mantém a paz, se abrace o princípio segundo o qual a verdadeira paz entre os povos não se baseia em tal equilíbrio, mas sim e exclusivamente na confiança mútua. Nós pensamos que se trata do objetivo possível, por tratar-se de causa que não só se impõe pelos princípios da reta razão, mas que é sumamente desejável e fecunda de preciosos resultados. Vamos lá, Alessio. Oh, que beleza, né? Então, nós estamos aqui fazendo uma leitura crítica da Pátio Terres. Por que a gente está lendo essa encíclica? Porque ela é uma encíclica, como diz a juventude, da hora, né, prof? É da hora. Da hora. Ou seja, ela tem um legado dessa encíclica. Ou seja, ela é escrita no calor da hora, daquele tempo lá, mas o que ela retrata nos impacta hoje. Ou seja, o mundo foi se conformando, tendo a sua configuração presente, conforme as decisões, os diálogos e as negociações que foram sendo travadas pelas lideranças daquela época. Que, aliás, são lideranças de grande envergadura internacional, que são nossos velhos conhecidos até hoje, todos nós sabemos alguma coisa sobre eles. Eu estaria uns 3 ou 4. Primeiramente, o John Kennedy, que era o presidente de turno dos Estados Unidos na época da Pátio Terres. Ele vai morrer, pessoal, meses depois da encíclica.
Meses depois, ele vai morrer em novembro, a encíclica é de abril, então façam as contas. Meses depois, ele vai ser assassinado em Dallas. Na época, o nosso Tchê estava vivo, então o Tchê muito provavelmente leu a encíclica Patim Terra, porque Tchê vai morrer só em 67. O Brizola, o nosso querido Brizola, que também está no centro do furacão geopolítico mundial, acabava de sair vitorioso da legalidade, garantindo o governo Goulart. Lembramos, 63 é o ano da véspera do golpe do Brasil. Então, trazer a figura do Brizola como um garante da legalidade é sim relevante nesta hora. Porque no episódio anterior eu disse para vocês, a encíclica foi escrita no auge da Guerra Fria. E deixei isso barato. Então, a partir desse fio, o auge da Guerra Fria é para dizer o seguinte: a Patim Terres foi escrita quando a Guerra Fria estava esquentando. A guerra não estava fria, ela estava quente. E qual é o pano de fundo que leva o Papa a escrever no calor da hora, por assim dizer, no calor da hora, uma encíclica intitulada A Paz na Terra? É o seguinte: no Réveillon de 59, fique sem a data, 1º de janeiro de 59, a elite cubana estava soltando fogos em Havana. Aproveitando esse fato dos fogos, do barulho dos fogos, os revolucionários desceram a Serra Maestra e tomaram Havana de assalto. Então, o Réveillon de 59 é o triunfo da Revolução Cubana. E por que eu trago a Revolução Cubana aqui? Porque a Revolução Cubana vai se colocar no centro do furacão geopolítico da época. Porque essa revolução se dá a poucas milhas, meio palmo, de Key West, que é a ponta sul dos Estados Unidos. Razão pela qual, com a bênção de Kennedy, vem a ocorrer a invasão da Baía dos Porcos. Mercenários, a soldo do exército dos Estados Unidos, tentam derrubar a Revolução Vitoriosa, a mando dos Estados Unidos. Ocorre que é assim chamada Baía dos Porcos, que em Cuba se chama Praia Girón, gravem esse nome, Fidel Castro bota para correr essa turma. E isso foi, olha só a data, abril de 61, 2 anos antes da encíclica. A encíclica é em abril de 63. Em abril de 61, Fidel bota os mercenários para correr. E concomitante a esse fato, em algum lugar dessa tela vai aparecer um link do nosso Alessio Explica, intitulado Efemérides, em que eu explico que, concomitante à vitória de Praia Girón, em que Fidel Castro derrota as forças americanas, olha que interessante, nas barbas do Império. Concomitante a esse fato, é declarado oficialmente o caráter comunista da Revolução Cubana. E por que é declarado o caráter comunista? Porque esse fato vai levar a uma solicitação de Fidel ao governo de Moscou, a Nikita Khrushchev, que instale mísseis em Cuba para proteger Cuba. E por que Fidel pede para Moscou trazer mísseis para Cuba? Porque Cuba não teria uma segunda vitória contra os Estados Unidos. Vocês entendem o que a gente está falando? O Sim. Império não aceita ser derrotado. Aí Khrushchev diz assim: sim, eu te mando os brinquedinhos. E aí a União Soviética mandou os brinquedos que Cuba precisava. Então Cuba virou um quintal minado de mísseis soviéticos apontados logo ali a Washington. Não, Alessio, e também se explica um pouco por que no meio da encíclica ele se posiciona. Quer dizer, ele fala muito de justiça, de remunerar corretamente o trabalhador, dos trabalhadores terem um salário digno, de não serem explorados, mas em alguma altura ele diz assim, mas também respeitar a propriedade privada, mesmo que seja propriedade de produção. Então ele está se colocando naquele lugar europeu da lógica do bem-estar social
e de alguma forma dizendo, ó, o comunismo não, né? Está se posicionando politicamente mesmo. Mas o capitalismo, mas o capitalismo como é também não. Ele deixa muito claro que o capitalismo também não deu certo, né? E está tentando dar um conselho ali para um capitalismo justo. Não é isso? É isso que ele está tentando fazer, né? Exato, se que isso é possível, né? Eu tenho as minhas dúvidas. Acho que todos nós temos. Não, capitalismo justo a gente não acredita. Mas é o esforço do Papa, né? Exato. Estamos com ele. Prossigamos, então. Então, em 16 de abril, 2 anos antes da encíclica, do ano de 61, é declarado oficialmente o caráter comunista da Revolução Cubana. A Revolução, 2 anos e pouco após ela se instalar vitoriosamente, ela diz para que ela veio. Ela veio para ser uma revolução comunista. Esse é um fato, inclusive, que se celebra até hoje em Cuba. Nós temos o link aqui do Alessio Explica Efemérides, em que eu me debruço sobre esse tema por mais de 1 hora. Mas prossigamos. Então, em outubro de 61, vai se instalar um fato histórico relevantíssimo. Se chama a crise dos mísseis, Fernanda. Também chamada crise de outubro de 61. Na crise dos mísseis, ela vai se resolver geopoliticamente de forma muito interessante, porque vai acabar que a União Soviética retira os mísseis de Cuba e os Estados Unidos retira os mísseis da Turquia e da Itália. Então a solução foi apaziguadora, de fato. Mas assim, até agora eu retratei para vocês a igreja porta afora. O pano de fundo da igreja porta afora. Ocorre que porta adentro, a igreja também estava se convulsionando. Num outro fato, que é um fato histórico demarcador do século XX, que se chama um evento, um dos mais importantes, olha, eu estou dizendo um dos mais importantes eventos do século XX, não só para a igreja, mas para todo mundo. Chama-se Concílio Vaticano II. E o que esse concílio faz? Ele foi convocado pelo nosso Papa, pelo nosso Santo Papa, João 23, e ele vem, então, fazer reformas que são o legado de todo o tempo que nós crescemos. Nós crescemos sob a batuta, sob a égide do legado do Concílio Vaticano II. Então, vocês imaginam o seguinte, acredito que, assim como eu, todos nós aqui achamos a igreja muito conservadora, tá certo? Então vocês imaginam o seguinte, com todo esse ranço que a gente cresceu, eu e vocês, então vocês imaginam o que era antes do concílio. Então antes, só para vocês, só um biscoito, 2 biscoitinhos aqui. Antes, a igreja ficava de costas para o povo. A missa era rezada de costas para o povo. O padre de costas. Exato. E segundo aspecto, na língua que o povo não falava. A igreja não falava a língua do povo. Exato. Então você vê que é um concílio que vai mexer no coração da liturgia católica. Só isso já é um passo fenomenal. Ocorre que o Papa morre no meio do concílio. E aí assume um direitoso que vai morrer quando eu nasci, que é o Paulo VI. A chapa da Guerra Fria estava esquentando e, ao mesmo tempo, a igreja estava se convulsionando por dentro. A igreja sempre trabalhou, ao longo dos milênios, com um equilíbrio muito precário também. Assim como ele está falando do equilíbrio precário da paz armada, a igreja também tem o seu equilíbrio precário. Sempre precário. E o que consiste esse equilíbrio precário? Na dicotomia entre o primado e a sinodalidade. O que é essa dicotomia que dilacera a igreja? Porque o primado é a ideia de que o bispo de Roma se sobrepõe a todos os outros bispos do mundo, porque ele é o sucessor de Pedro e as chaves do reino foram entregues por Jesus a Pedro. Logo, o sucessor de Pedro tem o primado do pastoreio do rebanho universal.
O outro princípio que a igreja, o fio da navalha, né? A corda bamba, é o princípio da sinodalidade, que é o quê? O colegiado de todos os bispos da igreja no mundo inteiro. Por quê? Por que eu vou aceitar que o bispo de Roma mande na minha diocese? Porque eu também sou um bispo, eu também sou um apóstolo. Eu também sou um sucessor dos apóstolos, se eu sou um bispo. Entendeu o problema? Então, agora o Papa Francisco, inclusive, chamou um sínodo, sinodalidade, que é o quê? A reunião dos bispos. Quando a gente fala de sinodalidade, a gente fala do seguinte, de diálogo, de abertura para o diálogo. E aí você tem duas correntes. Uma que é ultraconservadora e outra que é mais progressista dentro do que é possível ser progressista em termos católicos, né, Fernanda? Que não é o mesmo de progressista que a gente tem. Então, muitas vezes, aquilo que a gente acha muito conservador, na verdade, é progressista. Para eles é um uau, né? Um avanço enorme. Exato. As encíclicas, elas se inserem dentro de uma tradição. Então, elas são autorreferentes. Então, uma encíclica após a outra vai retomar o legado das encíclicas que a antecederam. Então, a igreja vive uma eterna, um eterno equilíbrio precário entre rupturas e tradição. Tanto que até hoje ainda existe esse ritual tradicional com o Papa, com o padre de costas para o público, de frente para, né, em latim. Isso existe ainda hoje. Sim, existe. Porém, a Sé Romana, isso tem um decreto de Francisco. Francisco decretou que isso é proibido. Francisco decretou que é proibido? Sim, decretou. Inclusive, eu trago para vocês, se vocês quiserem, no nosso próximo encontro. Mas assim, ó, Fernanda, só advertindo para vocês que isso é um vespeiro. É um vespeiro, Outra hora a gente volta. Vamos fazer um vídeo só sobre isso. Mas, Alessio, olha só. Então, esse passo em Terres, dentro do contexto da Guerra Fria, em que a paz era garantida pelas armas, né? Olha, eu tenho uma arma tão pesada quanto a sua, então não vem por cima de mim, porque se for para a gente se destrói. Essa é a lógica da Guerra Fria. É uma guerra da bomba atômica, né? Do medo da bomba atômica, da destruição atômica do mundo. E ele está ali falando pelo desarmamento, né? O desarmamento não aconteceu em geral, né? E a gente está vendo hoje uma exibição muito intensa e cruel de um armamento muito pesado contra um povo desarmado. O povo da Palestina é um povo desarmado, porque eles não têm exército, eles não têm Estado, eles não têm armamento. Já fazendo os encaminhamentos finais do nosso encontro. Então, olha só, quando você diz assim, Israel, quando você diz, por exemplo, guerra, Palestina, Hamas, quando você usa todo esse léxico que agora ocupa a nossa mídia, na verdade, há uma ausência de algumas palavras nesse debate. A minha reflexão que eu proponho é o seguinte, que tal a gente falar naqueles que alimentam a guerra? Porque até agora a gente só fala naqueles que aparecem na tela. Por exemplo, a gente deposita toda a nossa carga de ódio, vamos dizer assim, no Netanyahu, que, aliás, é uma besta-fera. Mas eu gostaria de chamá-los para palavrinhas que a gente não escuta e que eu vou oferecer aqui para nossa reflexão. Alguém sabe o que significa Raytheon? Lockheed Martin? Esses dois nomes, gravem só esses dois nomes, Raytheon e Lockheed Martin, são as duas indústrias de produção de armamento bélico mais poderosas do planeta Terra e que capturam uma fatia gigantesca do orçamento público americano. Então, voltamos ao capitalismo. Exato. Então, olha só, enquanto a gente fica discutindo sobre figurinhas anódinas, abjetas, passáveis, ridículas, vomitativas,
títeres, fantoches, figurinhas deploráveis. Eu usei todo o meu vocabulário aqui para falar dessas figuras. Eu tô falando de Joe Biden, tô falando de Victoria Nuland, Ursula von der Leyen, tô falando de toda essa entourage horrível. Enquanto a gente fica falando dessas figuras, Netanyahu, a gente deixa de falar naqueles que sustentam essas figuras do poder. Que é o que? É o chamado, eu dei o nome aqui, complexo industrial militar americano. Já fazendo os encaminhamentos finais da nossa reflexão. Aí eu escuto o pessoal dizer assim, mas morrem pessoas inocentes de todos os lados. Concordo, isso é fato. Morrem pessoas inocentes de todos os lados. Mas só um lado é matável. Só um lado, tem um lado que escandaliza e o outro ato do bem, né? Exato. Então, que morrem e que é lamentável. Porque veja só, eu tenho um coração humano. Eu não sou uma pessoa maldosa. Então, morreu inocente, isso me consterna. Mas vocês já notaram que só um lado é matável? Só um lado é matável. O outro lado não é matável. Porque se o outro lado morrer, todo o complexo industrial vai usar isso como um pretexto para dizimar o outro lado. Então, minha gente, assim, ó, com todo carinho, com todo amor que eu tenho no meu coração, assim, ó, eu adoro conversar com todo mundo, mas a gente tem que combinar o que a gente tá falando, né? O Hamas é um grupo armado. Tá, é um grupo armado, mas quais são as armas que ele tem? F-15, caça F-15? Não, ele não tem caça F-15. Comparando, lembrando da guerra, da luta entre, que está na Bíblia, inclusive, entre Davi e Golias. E assim, quando eu vejo essas imagens do Hamas lutando, vocês me desculpem. Vocês da esquerda limpinha, higiênica, que tomam banho todo dia. Eu vou dizer para vocês, quando eu vejo o Hamas lutando, eu me consterno. Porque a disparidade é horrível, horrível. Eu não estou aqui fazendo um elogio da luta armada, tá, Fernanda? Mas uma coisa é fato. A gente luta com as armas que tem. Com aquelas são possíveis. E muitas vezes não lutar significa admitir o próprio extermínio. Que diz que se trata da faixa em terres. Como garantir a existência da humanidade. E hoje o Holocausto é palestino. Então tá, olha só, gente, Alessio, muito obrigado. Eu acho que com essa fala tua a gente encerra, né, o nosso comentário de hoje. Pessoal aqui do canal Paz e Bem e do canal Filosofia em Movimento, curtam, compartilhem, deixem comentários, tragam questões para a gente desenvolver para o próximo encontro. Então a gente segue semana que vem lendo criticamente algumas encíclicas. Isso, procurando orientar a leitura, procurando fazer uma leitura guiada desse tipo de texto. Então tá, tchau. Obrigada, Alessio. Isso. Obrigada, queridos, dos dois canais. Quem está no canal Paz e Bem, vai lá se inscrever na Filosofia em Movimento. Quem está na Filosofia em Movimento e gosta de assuntos religiosos, vai lá para o canal Paz e Bem. É espiritualidade plural. Tchau.